Graça e paz para todos. Livro segundo escreveu São Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Meus queridos, o texto que eu acabei de ler fala acerca das mulheres que serviam a Jesus. E essas mulheres, elas foram mulheres que eram casadas, mulheres que foram desprezadas pela sociedade, como Maria Madalena, mulheres pobres, mulheres que eram ricas, como Joana, esposa de Cusa. E todas elas foram acolhidas e bem recebidas por Jesus. Você pode até me perguntar, se o ministério de Jesus tinha tantas mulheres que o servia, e por que, ao invés de Jesus escolher 12 discípulos, não escolheu 12 discípulas? É porque, meus queridos, naquela época, a sociedade era muito machista. As mulheres não tinham vez, as mulheres não tinham voz ativa, elas não podiam exercer cargos ministeriais. Só para você ter uma ideia, nos países ocidentais, as filhas eram propriedade de seus pais e muitas delas, antes de completar a maioridade, elas eram vendidas pelos seus pais para o matrimônio, como se fosse uma mercadoria. Veja só como as mulheres eram tratadas naquela época. E uma das coisas que me chama bastante atenção é que elas serviam a Jesus com seus bens, sempre dando uma ajuda financeira para que Jesus exercesse o seu ministério. Elas sempre davam para ele o seu melhor. E o que me chama a atenção e o que me deixa triste é que algumas pessoas hoje estão dentro da igreja e tem o costume de estar dando esmola para Deus. Às vezes vai para um restaurante, paga R$100 num prato de comida, mas quando vem para os cultos, ao invés de deixar uma oferta boa para a igreja, às vezes chega com 2 moedinhas, 3 moedinhas e coloca ali dentro da salva e ainda acha que deu muita coisa para Deus. Meu Deus, que coisa, hein, irmãos? E a segunda coisa que me chama a atenção é que elas honravam a Jesus até no dia da morte, que Jesus ali morreu naquela cruz. Se você ler o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 23 e versículo 55, essas mulheres, depois que Jesus morreu, elas compraram aroma, compraram mirra e especiarias para o sepultamento de Jesus. E além disso, elas foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. E durante todo o ministério de Jesus, elas foram importantes para o crescimento do Evangelho. Veja só, meus amados, a importância que tinham as mulheres no tempo de Jesus. E nos dias de hoje, também não é diferente. As mulheres, elas estão dando continuidade àquilo que as outras mulheres faziam há 2000 anos atrás, servindo a Jesus na beleza da sua santidade. Nós temos hoje nas nossas igrejas mulheres de fé, mulheres de honra, mulheres que pregam a palavra, que dirigem os cultos, mulheres guerreiras. E sabe, meus queridos, quem é que ganha com tudo isso?
é o reino de Deus. Porque quanto mais mulheres fazendo a obra, mais o evangelho cresce. Amém, meus queridos? Então, esta é a mensagem que eu quero deixar para nós nesta manhã. Os irmãos meditem nesse capítulo 8, que tem muita coisa para nos ensinar, e que Deus assim continue nos abençoando. Amém?